Nesse vídeo, iremos falar sobre as formas de sucessão patrimonial e as vantagens de se ter uma holding familiar. A sucessão patrimonial é um tema muito importante e deve ser pensado com cuidado, para que a transferência de bens e esses recursos seja realizada de maneira eficiente e segura. As formas mais comuns de sucessão patrimonial são a doação com reserva de usufruto, o testamento e o inventário. Cada uma dessas formas apresenta vantagens e desvantagens que precisam ser consideradas antes de se tomar uma decisão. A doação com reserva de usufruto é uma das formas mais rápidas de transferir bens. Porém, é preciso ter cuidado para evitar conflitos entre herdeiros. Além disso, os bens doados podem sofrer impostos e taxas que precisam ser pagas pelo doador, que são semelhantes ao inventário, onde se exclui somente essa despesa do advogado, mas não protegem quem recebeu a doação de uma separação, ou um divórcio, ou de processos judiciais que poderiam alienar ou penhorar os bens, deixando o usufrutuário sem nenhum controle do bem. O testamento também é uma opção. Ele permite que o testador escolha um de seus bens, como seus bens serão distribuídos após a sua morte. No entanto, esse processo pode ser demorado e burocrático, além de estar sujeito a contestações. A vontade do patriarca, ela pode não ser respeitada e passa por um processo de inventário, devendo o processo ser judicial, ou seja, serão os mesmos custos do inventário. Por fim, o inventário, que é um processo judicial ou extrajudicial que ocorre somente após a morte do proprietário dos bens, é um processo caro, demorado, burocrático, que envolve altos custos com advogados, cartórios, impostos. Todos os custos devem ser pagos à vista, causando assim um certo desgaste entre os herdeiros que por muitas vezes não têm o valor e é necessário vender o imóvel para cobrir as despesas do inventário, causando assim uma perda patrimonial próxima dos 40%. Uma alternativa a essas formas de sucessão patrimonial seria a holding familiar. A holding familiar é uma empresa que tem por objetivo administrar os bens de uma família, oferecendo diversas vantagens em relação às outras formas de sucessão patrimonial. A holding familiar, ela pode oferecer proteção patrimonial e fiscal. Ela tem um ganho tributário enorme, possibilita a separação dos bens da família e evita que eles sejam usados para pagar dívidas pessoais de herdeiros. A holding também ela pode facilitar a gestão dos negócios familiares, garantindo que esses recursos sejam bem administrados e gerando benefícios fiscais. Além disso, a holding familiar ela permite que os herdeiros tenham um melhor controle sobre a administração dos bens e que possam planejar a sucessão de maneira mais estratégica. Diferente do inventário, a holding ela não depende de um processo judicial. Por isso, é menos burocrática e mais rápida. Em resumo, cada forma de sucessão patrimonial tem as suas peculiaridades e deve ser avaliada de acordo com o perfil e necessidades de cada família. No entanto, a holding familiar é uma opção promissora e ela deve ser considerada pelos herdeiros que buscam proteção e segurança na administração de seus bens. Esperamos ter ajudado a esclarecer um pouco mais sobre as formas de sucessão patrimonial. Se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre a holding familiar, não hesite em procurar profissionais especializados nessa área para orientá-lo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos siga para obter mais informações a esse respeito.